Pessoal, continuando aí, ó, vamos falar agora sobre a transposta de uma matriz. O que é a transposta de uma matriz, né? Então, se a gente tem uma matriz M por N, né, a gente representa a transposta por A elevado a T. O que a gente vai fazer é transformar as linhas em colunas e transformar as colunas em linhas. Da matriz para a matriz transposta é isso que a gente faz. Então, por exemplo, eu tenho uma matriz A que ela tem 3 linhas por 2 colunas. Então, ela é uma matriz A 3 por 2. Certo? O que vai ser a sua transposta, então? A transposta, eu vou pegar cada uma das linhas e vou transformar em coluna. Ou seja, ela tinha 3 linhas e 2 colunas, ela passa a ter 2 linhas e 3 colunas. Inverte-se. Ó. O que era linha passa a ser coluna, o que era coluna passa a ser linha. Olha aqui, ó. A primeira linha, quem é a primeira linha? 1 e 2. Aí 1 e 2, que são os elementos da primeira linha, passam a ser os elementos da primeira coluna. Tá aqui, ó, 1 e 2. Né? Os elementos da segunda linha são 2 e 4. Os elementos da segunda linha passam a ser os elementos da segunda coluna. Os elementos da terceira linha, 5 e menos 2. Então, os 5 menos 2 passam a ser os elementos da terceira coluna. Então, é pegar. Você pega os elementos da primeira linha e escreve como primeira coluna. Você pega os elementos da segunda coluna e assim sucessivamente. Você vai transformando cada uma das linhas em coluna aí. Tudo bem? Vamos lá, um exemplo aqui, ó. Vou fazer esse exemplo aí, ó. Vou pegar ele aqui, vou colocar aqui no nosso quadro aqui. Né? Então, olha só. Eu quero calcular o valor de A, B, C e D de forma que A seja igual a B transposta. Né? Eu quero que o A seja igual ao B transposta. Beleza, vamos lá. A matriz A já está aqui. Falta calcular quem é esse B transposta aqui. Então, eu vou calcular agora o B transposta. Olha só, B transposta. Então, o que é o B transposta? Eu vou pegar as linhas do B e vou transformar em colunas. Ó. A primeira linha aqui é 5 e 1. Então, 5 e 1 vai passar a ser a primeira coluna. Né? O próximo, ó, 3 e 4. Né? 3 e 4. Né? A próxima linha, C e C mais 1. C e C mais 1. Ou seja, eu peguei cada uma das linhas aqui, ó, 5 e 1, que é a primeira linha, virou a primeira coluna. 3 e 4, que é a segunda linha, virou a segunda coluna. 6, C mais 1, que é a terceira linha, virou a terceira coluna aqui. Beleza? A matriz A, como já estava escrito ali em cima, ó, ela tem aqui, ó, A menos B como o primeiro elemento da linha. Depois o 3, depois o menos 2. Certo? O A mais B, o C mais D e o menos 1 aqui, ó. Então, a gente tem isso aqui, ó. Eu vou até comentar sobre isso no próximo slide. Ele pediu para determinar os valores de forma que a matriz A seja igual à matriz B transposta. O que é a igualdade de matriz? Primeiro, duas matrizes só são iguais se elas têm a mesma ordem. Ou seja, essa matriz aqui ela é uma matriz que tem 2 colunas, 2 linhas por 3 colunas. Essa matriz aqui é uma matriz que tem 2 linhas por 3 colunas. Não tem como duas matrizes serem iguais se elas tiverem ordem diferente. Elas têm que ter a mesma ordem. Beleza. E além disso, o que caracteriza essa igualdade entre matrizes? É que elemento por elemento é igual. Ou seja, aqui, ó, esse 5 aqui, ó, é igual a A menos B. Então, eu tenho que A menos B é igual a 5. Certo? Aqui, ó, A mais B é igual a 1. Então, eu tenho que A mais B é igual a 1 aqui, ó. Daqui eu já consigo achar o valor de A e B, ó. Quer ver? Eu vou pegar esse menos B e passar para cá, ó. Então, A igual a 5 mais B. E aí eu vou trocar nessa de baixo aqui, ó. No lugar desse A, eu vou colocar 5 mais B. Então, vai ficar assim, ó. 5 mais B igual a 1. Então, eu troquei o A por 5 mais B. Então, vai ficar, ó, esse 5 passa para cá, menos 5. Aqui sobra B mais B é 2B. Esse 5 passa para cá, menos 5, então fica 1 menos 5. Ó. Então, a gente tem isso aqui. Daqui, a gente pode concluir que 2B é igual a menos 4 e o B igual a menos 4 dividido por 2, que é menos 2. Então, esse é o valor do B. Né? Achei o valor do B, substitui ele aqui que você vai achar o valor do A. O valor do A vai ser 5 e no lugar do B eu vou colocar o menos 2. Ó. Então, 5 menos 2, então o valor do A é igual a 3 aí. Beleza? Aqui, ó, a gente tem aqui, ó, o valor do C é igual a menos 2. Então, o valor do C é igual a menos 2. Né?
Só para confirmar aqui, ó, C mais 1 tem que dar menos 1. Ó. C mais 1 tem que dar menos 1. Como o C é menos 2, se eu colocar menos 2 no lugar do C aqui, ó, menos 2 mais 1 é igual a menos 1? Ok. Né? Então tá certo isso aqui. Ó. Ok. Para achar o valor do D, aqui, ó, C mais D é igual a 4. Ó. Então vou igualando os elementos. Ó. C mais D é igual a 4. Então vou colocar aqui, ó, C mais D é igual a 4. Só que o C eu já sei que ele vale menos 2. Então vou trocar o C por menos 2. Ó. Menos 2 mais D é igual a 4. Esse menos 2 vai passar para o outro lado, igual a 2. Então a gente tem que D igual a 4 mais 2, D igual a 6. Então o D igual a 6, o C igual a menos 2, o B igual a menos 2 e o A igual a 3. Aqui, ó. Então esses são os valores de A, de B e de C aí, ó. Além disso, aqui, ó, tem 3 aqui que é igual ao 3 aqui, ó. Então todos os elementos são iguais, beleza? Como eu disse, então, a ideia de igualdade de matriz aqui, ó. Então, uma matriz, elas são iguais quando elas têm a mesma ordem, ou seja, elas são do mesmo tipo e elas têm elemento por elemento, elementos da mesma posição iguais, né? Mais um exemplo aqui, ó. Vamos resolver esse exemplo que o exercício passou, ó. Calcular o valor de M de NP, que essas duas matrizes aqui sejam iguais, ó. Então, vamos lá. Falou de igualdade de matriz, né? Falou de igualdade de matriz, a gente vai trabalhar primeiro na verificação se elas têm a mesma ordem. Depois, igualando elemento por elemento. Então, vamos lá. Elas serem iguais aqui, ó. Essa matriz aqui, ela tem duas linhas e duas colunas. Ela é uma matriz 2 por 2. E essa aqui também tem duas linhas e duas colunas. Então, também tem 2 por 2. Elas têm a mesma ordem. Então, quer dizer o seguinte, ó. Quer dizer que esse primeiro elemento aqui tem que ser igual a esse primeiro elemento aqui. Ou seja, m ao quadrado tem que ser igual a 1. Logo, o m tem que ser igual... Deixa eu voltar aqui, ó. O m tem que ser igual a mais ou menos, quadrado passa para cá na forma de raiz quadrada de 1. Então, a gente tem que m é igual a 1 ou m igual a menos 1. Então, nós achamos dois valores de m por enquanto aí. Vamos lá. Aqui, ó, esse segundo elemento é 3, esse segundo elemento é P mais 3. Eles têm que ser iguais, ó. P mais 3 tem que ser igual a 3. Então, o P tem que ser igual. Passa esse 3 para cá, fica menos 3. O P tem que ser igual a 0. Olha só aqui, ó. M mais 1 tem que ser igual a P. M mais 1 tem que ser igual a P. O P eu já sei que é 0. Vou trocar o P por 0 aqui, ó. Troquei o P por 0. Então, qual que é o valor do M, então? O 1, o 0 passa, o 1 está aqui, passa para cá, menos 1. Então, o M obrigatoriamente tem que ser o quê? Menos 1. Ou seja, esse M igual a 1 eu vou descartar. Porque o M igual a 1, ele prevalece a igualdade desse termo com esse, mas não prevalece a igualdade desse com esse. E as duas matrizes, elas têm que ser iguais, certo? Então, na verdade, o M vai ser igual a menos 1. Ele satisfaz isso aqui e satisfaz isso aqui também, ó. Então, eu descarto o m igual a 1 ali, ó. E aí, sabendo o valor de m, eu consigo descobrir o valor do n aqui, ó. M menos n tem que ser igual a 4. Como o m é igual a menos 1, substituindo aqui, vai ficar menos 1 menos n igual a 4. Menos n é igual, esse menos 1 passa para cá mais 1, 4 mais 1. Menos n é igual a 5, multiplicando por menos 1, n é igual a menos 5 aí, ó. Então, a gente tem que o m vale menos 1, o P vale 0, né? E o N vale menos 5. Aí são os valores que o exercício pediu aí, ó.